Agora sim. Bom dia, professora Marcela, tudo bem? Bom dia, Em nome Yuri. da Comissão Científica do Instituto Ciência, agradeço a sua participação na Comissão Científica do evento. Irei fazer uma breve apresentação do seu currículo e do seu trabalho, da mesa que você vai apresentar na manhã de hoje. Então, a mesa de hoje é educação, mobilização, trabalho de base, mais que existir, propor. A oportunidade de hoje é a professora Marcela Silva, bacharel em Serviço Social pela UFSAL, especialista em Gerontologia pela UFBA, especialista em Educação pela UNEB, especialista em Serviço Social pela UNB, doutora em Serviço Social pela FRJ, docente da Universidade Federal do Recôncavo, que é a UFRB, na Bahia, e coordenadora dos grupos de trabalho do Serviço Social na Educação e do grupo de envelhecimento, que é o GTEM, também da UFRB, né, que é o grupo de trabalho e pesquisa. Professora, a senhora tem 40 minutos de sua fala, e após 40 minutos, teremos 20 minutos para debate e questionamentos. Passo o franco da palavra, mais uma vez, muito obrigado e fique à vontade. Obrigada, Yuri. Queria agradecer o convite, né, que me foi feito, parabenizar o pessoal da primeira mostra, porque não é fácil fazer o que vocês estão fazendo em tempos de pandemia. Agradecer a presença das pessoas que estão acompanhando aqui pelo YouTube. Pedir que divulguem, né, essa transmissão, divulguem a troca de saberes que está sendo feita através desse evento e que a gente possa aqui, na verdade, fazer uma troca, ainda que de forma virtual, ainda que de forma não presencial, mas que a gente não perca a oportunidade, que é o que nos diferencia das demais espécies, né? É a capacidade de fazer trocas, de criar vínculos e através dos vínculos fazer trocas. Então, é nisso que reside o conhecimento, a capacidade de se vincular e a capacidade de fazer trocas, tá? Então, muito obrigada por essa oportunidade, por estar debatendo com vocês aqui no dia de hoje. Como não podia deixar de ser na minha perspectiva, né, de olhar o mundo como a gente está vivendo agora. Queria me solidarizar pelas mortes, né, das pessoas. A morte é uma condição humana. A morte é da peculiaridade do que está vivo, mas a gente vem de forma intensa sendo surpreendido pela pandemia, que mudou inclusive as formas de mortes, né, que nós somos acostumados. Então, a minha fala hoje, pegando educação, certamente vai fazer a gente refletir sobre o tipo de vida que a gente tem. E, sobretudo, o tipo de morte que mais de 500 mil pessoas, mais de 511 mil pessoas tiveram de uma forma desprotegida no nosso país. Então, me solidarizo com as famílias, né, os familiares, principalmente porque o ritual de morte não pôde ser acontecido do jeito que a gente conhece. Então, essa doença, a Covid-19, o Covid-19, ele tem nos surpreendido muito e tem mexido com coisas que são nossas conhecidas, embora nós tenhamos sofrido, né, e a gente sofre a cada morte, independente do tipo de morte que a pessoa tenha, a forma célere e a forma desprotegida que essas 511 mil pessoas experimentaram de morte, seus familiares experimentaram de viver esse ritual, é uma coisa assustadora. Então, minha solidariedade na condição humana com essas famílias e também com essas pessoas. E que elas não tenham, essas pessoas que morreram, não sejam esquecidas e que não tenham morrido em vão.
para que a gente incorpore isso como uma forma de aprendizagem e não queira mais repetir essas situações na história, né? Principalmente no que depender da gente na condição humana. Então, marcado esse território, eu queria... obrigada, Natália, pela delicadeza, viu? Pelo convite. Eu queria convidar vocês às reflexões que eu vou trazer na manhã de hoje. Sobretudo, eu vim aqui para perturbar vocês, né? Aprendizagem é isso. A aprendizagem estabiliza, a aprendizagem estimula a curiosidade, as coisas que são colocadas para nós no cotidiano, para que nós possamos aprender, são postas para que a gente possa superar problemas. E superando os problemas, a gente cria uma nova realidade, que não é só para nós, mas é para todo mundo que nos cerca. Então, a primeira coisa que eu quero trazer sobre esse tema, sobre educação, mobilização e trabalho de base, para além de resistir, a gente precisa propor, é se cada um de nós tem consciência de que educação nós temos. E aí eu estou falando da educação formal. Em um momento aqui eu vou falar um pouco da educação não formal e informal, mas eu estou falando da educação formal. Que educação formal nós temos? A gente tem a educação que é adequada? A gente tem uma educação que nos permite nos desenvolvermos como potência humana? A gente tem uma educação que tem facilitado o trato e o desenvolvimento do respeito, da solidariedade, do crescimento, do desenvolvimento local e social? O meu diagnóstico é que não, né? Então, nós temos uma educação que historicamente ela é desigual. Ela foi feita pela desigualdade e para ampliar os abismos que a desigualdade na história conseguiu construir. Ela foi criada para estimular a concorrência desigual. O problema não é a concorrência. O problema não é a disputa. O problema é a desigualdade nesse processo. Essa é uma educação que não é transformadora. Quantos de nós já ouviu isso ou já falou isso? Que as crianças não têm aprendido coisas nas escolas. Que as crianças não estão se desenvolvendo. Que os adultos saem da universidade e parecem não saber muita coisa. Que somos atendidos por profissionais que você olha assim e diz, mas esse rapaz estudou, essa moça estudou? E de novo eu insisto, quem está chegando agora, daqui a pouco já pode colocar aí as suas perguntas, né, seus questionamentos, por favor. Coloca aí, porque o princípio da aprendizagem é a troca, é o debate. E a gente vai ter momento aí só para a gente conversar. E afirmo logo, vocês não precisam concordar comigo. Não precisam. Vocês precisam entender o que eu estou falando e podem discordar. Mas não dá para discordar sem entender. Esse é um princípio da educação libertadora. Eu sou livre para discordar, mas a discordância vem do entendimento do que o outro disse. E você tem uma outra opinião. A educação, ela não vem do gostar ou não gostar. A educação, ela é promovida por pessoas que entendem e discordam. Não é gostar e não gostar. Não gostei da professora, não gostei da ideia, eu não gostei daquele autor. Isso não te faz aprender. Isso não aprimora o teu campo educacional. Porque faz você perder o que é mais maravilhoso da condição humana, que é a dialética, que é a diferença. Então, muitos de nós na contemporaneidade fazem um discurso da diferença só verbal, mas não suporta a diferença do outro no mundo concreto.
Isso mostra a nossa baixa qualidade da educação. Perfeito? A educação ela foi feita na trajetória histórica nossa. A gente, em alguns aspectos da história, a gente não saiu do campo da colônia ainda, não saímos ainda do império, a gente não chegou na república ainda, né? A educação ela é feita para selecionar os seres humanos, mas não selecioná-los nas potências, que é uma forma de selecionar, é selecioná-los no processo de exclusão. É um selecionar para que ele não atinja determinado ponto. Essa é a educação formal que nós temos hoje. A educação que nós temos hoje não educa para a vida. A educação que nós temos hoje nos educa mais para a morte. Nos educa mais para que a maioria não se desenvolva. A maioria não consiga explorar todas as suas habilidades. A maioria não consiga desenvolver competências. E isso não compromete só o destino individual, não. Isso compromete o desenvolvimento social das cidades. O desenvolvimento coletivo das regiões. E eu insisto, estou falando da educação formal. Pois bem, com essa forma histórica de educação formal que nós temos, a gente reproduz uma máxima da natureza, que só os mais fortes sobrevivem. Essa seleção natural chega para a gente na educação como seleção social. E aí a gente imputa a responsabilidade dessa seleção, responsabilizando única e exclusivamente a pessoa. E não o modo de vida que essa pessoa teve acesso, não o modo com que a sociedade se organiza, não o modo com que a sociedade separa o acesso à educação, por exemplo. Não é só a educação que acontece isso. Na saúde acontece isso, na habitação acontece isso. Porque isso é uma característica do modo de produção capitalista. O selo do modo de produção capitalista é a desigualdade. Dizer que nós somos iguais perante a lei não é verdade. Não é verdade. Que teríamos que ser é verdade. Mas não existe igualdade, a não ser a formal, no modo de produção capitalista. E a nossa educação, a nossa saúde, a habitação, os demais direitos sociais todos que nós temos, e a educação é um desses direitos sociais, está imerso no campo da desigualdade do nosso sistema. Perfeito? Pois bem, a educação formal, ela vai tomar aí de 22 a 28 anos de nossa vida. De 22 a 28 anos de nossa vida. E aí eu estou incluindo universidade, estou incluindo mestrado, já estou incluindo doutorado. Eu tenho 52 anos, fiz agora, nesse domingo, 52 anos. 28 anos dos meus 52 anos foram de educação formal. Mas eu tenho 52 anos de educação não formal e informal na minha vida. E o que é esse campo que não é educação formal? Todas as demais relações societárias que eu pude, e que você que está me assistindo aí agora, pôde ter. Na família, na rua, no cinema, na igreja, nas demais formas de expressões de credo, nos clubes culturais, nos barzinhos, nas viagens, no meu trânsito pela vida, me relacionando com pessoas que eu vi e conversei apenas uma vez, e vi e estabeleci laços e convivo com elas até hoje. A nossa história de educação, ela é mais encharcada por espaços não formais e informais do que pelo espaço formal. E poucos de nós têm consciência disso. Mas o que o espaço não formal e formal de educação tem em comum? O chão.
as relações sociais e a história delas. Então, nós também, nos espaços não formais, somos marcados pela desigualdade. Eu pude viver e conviver em espaços que o trânsito, primeiro, que meus pais tinham, permitiam, e depois pelos trânsitos que eu fui tendo permissão conforme me desenvolvia como pessoa. Eu tenho hoje 52 anos e tem espaços que eu não vou entrar, que eu nunca vou conhecer. Não importa se eu sou professora, doutora ou não. Essa consciência é importante para a gente entender por que a gente precisa conhecer com profundidade a educação que temos para saber que educação nós queremos. E quando nós soubermos que educação nós queremos, eu vou dar algumas pistas aqui de que educação nós queremos, a gente tem que entender que muita coisa tem que mudar, que não é só a educação. Muita coisa tem que mudar, não é só a saúde. O fato da gente sequer compreender isso com profundidade, achar que um programa, um projeto, uma ação qualquer pode ser transformadora, pode, dentro desse cercadozinho que foi estabelecido. E tem que ser com um marco de tempo bem definido, para que o maior número de pessoas não acessem, é assim que é. Pois bem, a pandemia nos mostrou o quão frágeis são os nossos direitos sociais. E como eu disse anteriormente, a educação é um dos direitos sociais. Como nós surtamos com os fechamentos das escolas, das universidades, dos espaços, inclusive não formais de aprendizagem. A gente não pode mais para as nossas práticas religiosas naquela frequência. A gente não pode mais para os espaços culturais. Nós não podemos mais nos aglomerarmos. E aí eu vou fazer uma piada. Não sei se todos vocês sabem, mas eu sou aqui da Bahia. E recentemente, conversando com um colega meu, eu fiz uma brincadeira. Nós temos, no meio da pandemia, os espaços não formais produzindo muita aglomeração, né? Não sei como está nos estados de vocês, por favor, depois coloquem aí pra gente. É paredão, é festa, é praça cheia, é festa clandestina, é praia cheia. Nós temos aqui na Bahia o maior litoral do país. Então, nos espaços não formais, nós estamos cultivando e disseminando a doença. Da onde vem isso? Isso é para provar para vocês a força e a amplitude dos espaços não formais de educação. Da onde vem isso? De espaços não formais de divulgação, de informações que são falsas. Que se você se vacina, você pode se jogar no mundo. Que se você tem uma saúde boa, você não vai pegar doença. E a coisa é tão louca, desculpa, a coisa é tão louca, né? Que as pessoas acham que já podem sair sem máscara, já podem se aglomerar. E eu estava falando sobre aglomeração, né? Quem já veio aqui na Bahia sabe como é o carnaval da Bahia. A gente tem uma expressão aqui que é socado. Muita gente, né? Nunca nenhum de nós olhou para as ruas no carnaval da Bahia e disse: isso aqui é uma aglomeração sem fim. E olha que tem espaços que você não consegue nem respirar de tanta gente que está junto. Então, até usar o termo aglomeração para um público que não reconhece esse termo, certamente deve impedir um pouco. Aí eu brincava com os meus amigos aqui baianos. Eu digo, é por isso que os baianos aqui não estão obedecendo. Porque baiano não sabe o que é aglomeração. Então, para baiano, ter 30 pessoas num lugar não é aglomeração. Porque a gente tem 2,5 milhões de pessoas no carnaval aqui e a gente não se refere a isso como aglomeração. Parece uma piada, mas é verdade. A palavra, ela não só apresenta coisas, como esconde coisas também. Então veja
que a nossa educação, tanto formal quanto não formal, não está sendo suficiente para que as pessoas desenvolvam autocuidado. Por isso que é importante que a humanidade aprenda com essa pandemia. A gente teve a pandemia chegando tardiamente. Outros países sofreram primeiro do que a gente. A gente olhou para eles e não aprendeu. Isso tem a ver com o nível de consciência gerado pelo nível de aprendizagem que a gente tem. E não é essa a educação que a gente merece. Nem formal, nem não formal. A gente negou a ciência, que é um fruto, no nosso modo de conhecer e entender a ciência hoje, né? Educação formal. A gente nega a ciência. Então, ao contrário do que muitos pensam, nossos problemas hoje na contemporaneidade são fruto de um processo histórico de deseducação extrema que a pandemia fez o favor de destampar e mostrar, olha, não tá bom. Olha, não tá suficiente. E o que a gente precisa para dar conta disso? A educação, ela tem que se focar no desenvolvimento sócio-individual. E é bom que a gente desfaça uma imagem que é muito propalada, né? Que a educação sozinha leva as pessoas para um lugar legal. A educação sozinha vai levar um ou outro para um lugar diferente. Certo? Mas não vai levar o coletivo de forma diferente. Não vai permitir que o coletivo se desenvolva. Porque uma outra característica do modo de produção capitalista é quebrar com os elos do coletivo. Então a gente acha, e os espaços não formais e formais de aprendizagem dizem isso o tempo todo, né? O espaço formal diz, estude para ser alguém na vida, que é uma expressão que eu particularmente não gosto. Todos nós já somos alguém na vida. A frase deveria ser, estude para se desenvolver coletivamente na sua vida. Estude para entender que você não é ninguém sozinho. Estude para você entender que não basta você saber. Não basta. A pandemia também mostrou isso. Não basta você ser alguém para o modo de produção capitalista ter dinheiro. Você pode ter o dinheiro que for, se não tiver oxigênio, você morre. Você pode ser milionário, se não tiver vaga para lhe internar, você morre. Nós que somos da pobreza, e quem são para mim as pessoas que são da pobreza? São as pessoas que precisam trabalhar para se manter. Quem não é rico, né? Quem tem que trabalhar todo dia, vender sua força de trabalho e sem isso não sobrevive, aí somos nós, os pobres. É que a gente tem preconceito com a palavra pobre também, que tem a ver com o tipo de educação que a gente tem. Seja ela educação formal ou educação religiosa. Tudo bem? Então, a gente precisa entender qual é o campo em que a educação brota. E desse campo brotam só a formal e a não formal. Então, gente, não é verdade. A educação só vai salvar uma pessoa, só vai abrir caminhos para você se você tiver o que comer, onde dormir, com quem se relacionar e se você tiver segurança. Aí a educação vai ser um grande diferencial. Porque as outras condições são atendidas. Então vamos parar de mentir. Se todos nós que estamos aqui hoje estudarmos muito, 99% de nós não vai chegar a lugar nenhum. Lugar externo, eu falo.
porque o modo com que a gente vive seleciona, exclui, cria desigualdade. Beleza? Quantos de vocês que estão aqui me acompanhando agora estudaram muito para passar no Enem, para tentar entrar numa universidade pública? E vocês não entraram? Não entraram porque vocês são ruins? Não, não tem vaga para todo mundo. Não é para ter vaga para todo mundo. Não é para acolher todo mundo. Essa é a marca da nossa desigualdade. Como eu disse, eu tenho 52 anos. Há 52 anos a gente luta para que os municípios tenham creches. Para que os pais possam trabalhar com tranquilidade. E a maioria esmagadora dos municípios do Brasil não tem creche. Porque eu abri vaga para creche, eu abri vaga para ensino fundamental 1. Se eu abro vagas para ensino fundamental 1, eu tenho que abrir para o 2. Se eu abro para o 2, eu tenho que abrir para o ensino médio. Se eu abro para o ensino médio, eu tenho que abrir faculdade. Então, como é que eu não abro faculdade? Começo lá, não abrindo creche. Já seleciono lá. Então, não é justo que eu diga, porque eu passei num concurso público, eu sou melhor do que quem perdeu. Certamente não. Certamente não. Então, nós precisamos dessas informações. O nosso sistema seleciona de forma desigual, absurdamente desigual. Daí a importância do título da nossa conversa hoje, das mobilizações e do trabalho de base. A gente precisa retomar e proteger a educação de forma coletiva. Quantos pais estão pedindo para que a escola, o ensino formal volte presencial? Não entenderam o risco? Não acreditam que tem risco? Então, nós precisamos retomar o trabalho de base. E o que é retomar o trabalho de base? Eu sugiro a vocês que leiam uma cartilha, está disponível na internet, chamada Cartilha do Trabalho de Base, do professor Ranulfo Peloso. E também ele fez um livro que está na editora Expressão Popular, chamado Trabalho de Base. Todos que trabalham com gente, todos que se relacionam com gente, têm que ler esse livro. Em que ele resgata o nosso espaço maior de relacionamento, que é a educação não formal e informal, como espaço de fomentar o desenvolvimento individual, que não existe sem o desenvolvimento social. Não, meus amores, a educação não depende única e exclusivamente do que você faz. O que você faz é muito importante. Então, se você se dedica, se você estuda, isso é muito importante. Mas quantas pessoas fantásticas vocês conhecem? Que se dedicam, estudam, se sacrificam e não conseguem chegar a lugar algum. Eu conheço um monte dessas pessoas. E não é porque eu consigo conhecer uma ou outra, né? Que fez tudo isso e que deu certo, que eu vou pegar esse exemplo e vou generalizar. Não, eu não faço isso. Então, mobilização, que as pessoas têm medo hoje até do termo, mobilização é a capacidade de aglutinar pessoas que combinam, que convergem, que sintonizam com os mesmos objetivos. Só que tem uma coisa, a gente não pode fazer mobilização pontual. Desculpa. Que é o que a gente faz hoje. Mobilização é um movimento educativo que nos faz olhar para vários aspectos e não só única e exclusivamente para o nosso umbigo. E com isso, eu não estou desqualificando aquelas mobilizações que acontecem frente a alguns fenômenos sociais que aparecem na nossa vida.
Estou dizendo uma característica humana da mobilização, que não é para fazer única e exclusivamente aglutinações pontuais, aglutinações circunstanciais. Então, é preciso resgatar a condição coletiva de cada um de nós. Isso é mobilizar. É preciso falar melhor, falar mais claro com o povo. Isso é mobilizar. É preciso estudar para se desvendar as mentiras e explicá-las com tranquilidade. Isso é mobilizar. E a mobilização, ela naturalmente constrói o ambiente necessário para que se faça um trabalho de base. O que é a característica do trabalho de base? É contar com o povo, sem discriminação. E aí nós temos um grande desafio humano. Um grande desafio humano. O modo de produção no qual nós vivemos, ele vive de desigualdade e discriminação. Então, os espaços formais e não formais de educação estão encharcados de experiências de desigualdade e de discriminação. E toda vez que eu alimento a desigualdade e a discriminação, eu estou alimentando o desrespeito, a falta de solidariedade e a cultura da morte. Então, eu parabenizo a primeira mostra por estar abrindo espaços para que a gente possa falar isso. Chegamos numa encruzilhada de toda a humanidade. Ou a gente vai ter uma política para a vida, uma economia para a vida, uma educação para a vida, uma saúde para a vida, uma habitação para a vida, ou vamos ter tudo isso para a morte, que é o que nós temos hoje. Eis o motivo de sucatear a educação formal. Eis o motivo de se desqualificar e não se atentar para os espaços não formais e informais de aprendizagem. Porque eu preciso criar uma sociedade que não queira coletivamente o seu desenvolvimento. Então, a educação, ela tem que ser mobilizadora. Se a educação não me faz olhar para o outro e entendê-lo como meu igual na espécie humana, e isso ser suficiente para respeitá-lo, tem alguma coisa nessa educação que está me levando para desigualdade. E eu reproduzo. Então eu não consigo me agregar às pessoas. Eu não me agrego porque eu não gosto de gay. Ontem foi até o dia do orgulho gay, né? Parabéns ao trabalho de uma série de grupos que defendem o direito da pessoa a ser. Só isso. Né? Parabéns ao pessoal que faz o movimento negro, que discute o racismo. Que a gente cisma que não tem. Eu estou escrevendo um texto falando das escolas como novas senzalas, principalmente as escolas públicas. Espaços de não deixar o sujeito ser, se desenvolver. Então nós temos os espaços não formais de aprendizagem, eles têm pipocado de necessidades que não deixam, que não são permitidas na educação formal. E olhe, algo óbvio, eu sou militante do serviço social na educação,
coordenadora do grupo de trabalho, como Yuri me anunciou, né? Sou coordenadora do grupo de trabalho de Serviço Social na Educação e do grupo de trabalho de envelhecimento populacional aqui da nossa Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, fruto do Reúne, que interiorizou a formação de nível superior aqui no nosso estado. A educação é o direito social que tem mais aparelhos. Eu tenho mais escolas que hospitais. Eu tenho mais escolas que delegacia, que presídios, que CRAs, CREAS. Eu tenho mais escolas que igrejas. Eu tenho mais escolas do que prostíbulos. Eu tenho mais escolas do que terminais rodoviários. Eu tenho mais escolas do que estradas. E eu desprotejo esse espaço social de uma forma absurda. Imagine o que seria se em cada escola, a depender da quantidade de alunos e professores, nós tivéssemos pelo menos um assistente social, um psicólogo. Que coisa fantástica seria no que se refere ao desenvolvimento social daqueles espaços. E aí eu pergunto a vocês, por que será que não tem? Por que que nas escolas confessionais, escolas religiosas, já tem assistente social? E por que que na educação formal não tem ainda? Saiu em 2019 a lei, agora a gente está lutando para que as pessoas efetivem a lei nos seus territórios. Mas por que não tem? Por que a gente não tem uma merenda de qualidade em todas as escolas? Por que a gente não tem horário diferenciado para os alunos que são trabalhadores? Por que a gente ainda tem analfabeto funcional? Por que a gente não investe no EJA? Por que a gente não tem creche suficiente para a quantidade de criança que nasce? E olha que todo mundo sabe a quantidade de criança que nasce nos seus municípios. Por que a gente não tem vaga para a universidade mais interiorizada ainda? Por que tem estados que têm mais universidades e outros que não têm quase nenhuma? Então a gente precisa se despertar. Estou acabando, deixa eu só falar isso aqui. Certinho, certinho. Pode sim, fique à vontade. A gente precisa, que eu botei lá, resistir ou propor. A gente tem que parar de resistir. A mobilização ela tem que ter proposta, senão a mobilização ela se perde. Então, qual é a proposta que a gente tem e a gente quer? A gente quer uma educação que seja centrada na vida, que coloque os valores de respeito, solidariedade, desenvolvimento humano e social, que acolha o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento relacional, e que permitam a todos os estudantes, na educação formal, acessar as artes, as ciências, desenvolvimento do seu corpo e que eles sejam capazes de se auto-organizar. Essa é a educação formal que eu luto. Não tem como a gente criar um novo mundo sem criar um novo mundo. E eu queria convidar vocês para o debate aqui comigo, para trazerem suas questões, suas considerações, e convidar vocês a estudar. A gente defende muitas coisas equivocadas porque a gente não estuda. A gente defende muitas ideias que levam à morte porque a gente não estuda. Se a nossa educação formal não está fazendo com que a gente seja capaz de discernir, não é julgar, que julgar a gente é bom. O que a gente precisa é discernir. A gente nunca vai desenvolver o respeito. Muito obrigada. Estou aqui à disposição de vocês para as questões. Certo, mais uma vez, né, em nome do Instituto Ciência e da coordenadora, agradecer a sua participação. Vou ter algumas perguntas, né? Vou fazer uma por vez, assim, a gente vai fazer perguntas e a senhora vai respondendo conforme for chegando mais perguntas. Primeira pergunta é de Natália Lopes.
Ela diz muito superior à sua fala. Professora, no sistema capitalista há uma contradição entre a igualdade e forma jurídica dos indivíduos e a desigualdade substancial. Nas posições concretas que ocupam as pessoas reais nas relações sociais do sistema capitalista, com isso, a ideologia tende a empurrar a meritocracia como uma forma de dizer que todos são capazes, só basta querer, que a pobreza é uma derrota pessoal e não uma falha do nosso sistema. Deste modo, como a educação pode ser realmente transformadora, considerando limitações impostas pelo nosso sistema? Obrigada, Natália, pela questão. Bora por partes. A primeira coisa, a pobreza não é uma falha do sistema. A pobreza é condição do sistema acontecer. Se não tiver pobre, não tem rico. Primeira coisa é isso aí. Beleza? Por isso que o nosso sistema é centrado na desigualdade. Não tem como resolver isso no sistema capitalista. Ninguém ensina isso nas escolas, né? Eu sou da época que a gente dava sociologia e filosofia no 3º grau. E isso me libertou. Aí você entende porque as pessoas não ensinam mais sociologia nem filosofia nas escolas. Porque, ó, puf, a gente começa a pensar. Então, não tem como transformar dentro do capitalismo nada em uma coisa um pouquinho melhor. Essa é a grande ilusão que a gente tem. Por isso que desigualdade é condição do sistema. Esse sistema não vai criar absolutamente nada que leve à igualdade substancial, como você disse. Ele não tem como. Mesmo porque não é o objetivo dele, não é incompetência dele não desenvolver a igualdade. Ele não tem como. O nosso capitalismo aqui no Brasil é um capitalismo ordinário. Mais do que periférico. Ele é ordinário. Perfeito? A gente olha para a França, olha para os Estados Unidos, olha para isso, olha para aquilo, mas eles têm uma história de garantias básicas, né? Esses lugares entendem que se matarem os consumidores, eles morrem. Se matarem os trabalhadores, eles morrem, né? O sistema morre se isso acontecer. O Brasil não entendeu isso ainda. Não entendeu isso ainda. A quantidade de brasileiros que morrem com ou sem pandemia é enorme, das mais diversas formas é enorme, e todos encharcados de desproteção. Então, qual é o fetiche, né? Qual é a grande ilusão do sistema capitalista? E aí ele inventa a meritocracia, né? Que se você se dispuser muito, se você investir muito, se você vai ser alguém na vida. Olha a expressão de novo, né? Ser alguém na vida. Isso tem 500 anos só que a gente escuta. Ser alguém na vida. Então isso é uma farsa que virou uma crença que muitos de nós concordam. Então a gente quer aprimorar o capitalismo. Não tem como aprimorar um sistema, gente, que é calcado na desigualdade. Ah, vamos torná-los menos desigual. Não sei se é possível. Em 52 anos olhando o mundo, eu não vejo isso como uma possibilidade. Então, como é que a gente precisa mudar isso? Por isso que o sistema odeia estruturas coletivas. Por isso que ele odeia estruturas coletivas. Então, o que o sistema mais faz? Acaba com sindicatos, acaba com isso, acaba com aquilo, acaba com a família. Acabou com o círculo de família. Pessoas querendo construir família, por exemplo, do mesmo sexo, não pode. Porque essas pessoas que são alvo de extrema agressividade, de ódio, podem se rebelar. O sistema não gosta, sinceramente, ele não gosta de quem se rebela. Então, a meritocracia é uma forma da gente legitimar
como se todos tivessem a mesma condição para a disputa. E eles não têm. Talvez um dia um sistema em que a gente possa oferecer a mesma condição objetiva para todo mundo, a gente possa ter meritocracia. Até lá, não. Eu entendo, Natália, o seu ponto de vista, eu entendo. Mas vou dar um exemplo assim, bem ordinário para a gente ver como o nosso capitalismo é bem aquém do que é preconizado, inclusive, no sistema capitalista. Tá? Para o sistema capitalista, a centralidade é no mundo do consumo. Tudo bem? Então, se a centralidade é no mundo do consumo, a entidade mais importante do sistema é o consumidor. Procure investigar como é tratado o consumidor nos Estados Unidos, na França, na Alemanha e na Inglaterra e como nós somos tratados aqui. Olha, investiga lá. Aí é um bom tratamento para a gente ver. Nesses países, basta o consumidor dizer assim, isso não está bom. É feita a troca. Ó, isso aqui está equivocado. Olha, eu comprei uma coisa, veio outra. É feita a troca. Raros são os problemas. Não é que não existam judicializações acerca do mundo do consumo, não tem. Tem. Mas isso não é a máxima do sistema. No Brasil é o contrário. No Brasil, o errado está o consumidor. Ele consumiu, a coisa está ruim, ou quebrou, ou se desfez, não sei o quê. Mesmo protegido pela lei dos 8 dias, a pessoa... Isso mostra pouca maturidade do nosso sistema. E a gente ainda tem no Brasil, Natália, uma outra peculiaridade. Nós ainda somos colônia de muitas metrópoles. Na época do Brasil, colônia era só Portugal. Hoje nós somos colônia de muitas metrópoles. Então, a mesma desigualdade que nós temos, né, internamente, o nosso país tem em relação aos demais países. Então, não dá para falar de igualdade a não ser a formal, né? Porque nem a procedimental a gente tem. É só ver o campo do direito, né? É só ver, veja uma escola pública, se a escola pública, alguma escola pública tiver uma bruta estrutura, qual é o elogio que é dado? Parece escola particular. Ó. Porque a gente, outro fetiche, o que é público é ruim. Bom é o que é privado. Isso é o chão da meritocracia. Esse é o chão da meritocracia. Então, nós precisamos, daí a importância da mobilização. Mas mobilizar para quê? Para uma coisa específica? Não. Mobilizar é um estado de espírito. Mobilizar é estar atento à vida, a estar atento às necessidades do mundo concreto. Isso é mobilizar. E não só para as minhas necessidades. O centro da mobilização não é o ego, não é o eu, só é os nós. Nós precisamos disso, né? Mesmo que imediatamente eu não precise, né? Mas um coletivo precisa e a gente se coloca à disposição. A Adriana está aqui perguntando se o vídeo vai ficar salvo. Não sei, Adriana, tô lendo aqui a sua... Isso, Natália, a nossa mentalidade é de pessoas colonizadas. Então, a gente pensa de uma forma muito subalterna, né? E o subalterno, ele pede permissão para o outro. Se o outro não der, ele fica quieto. Nisso reside a opressão. Nisso reside a subalternidade, né? A mobilização por outra via, não. A mobilização tem que ter proposta.
Por isso que não é só resistir, não é só dizer eu não quero, é dizer o que você quer. Deixa eu parar, senão não respondo as outras perguntas, né, Yuri? Diga aí, meu preto. Tem mais uma pergunta aqui, só um instante para aqui. Então, só um segundo. A segunda pergunta é de Velice Pereira. Ótima palestra. Considerações muito importantes. O professor cada vez mais sentindo por grandes perdas de investimento público na área de educação, assim como no seu direito trabalhista, seu salário e sua liberdade de expressão. Sente corte nas universidades federais e congelamento de investimentos em educação, trazendo consequências. Na sua concepção, falta uma união entre a população geral, professores, em conjunto com os estudantes, para exigir mudanças. Essa postura, Acho. Eu acho que a gente se fragmentou muito na luta. Mobilização serve para unir. Então, por exemplo, eu sou contra o assassinato de qualquer pessoa. Negros, gays, gente que mora na periferia. Eu não sou contra que matem os meus. Eu sou contra que matem qualquer pessoa. Então, se tem uma mobilização para que não matem as pessoas, eu vou. Dá para entender? Agora eu não estou indo para não aglomerar, mas eu vou. Alguém seu morreu? Não, não precisa ser alguém meu. Então, quantos de nós, e aí vou usar uma alegoria para vocês entenderem, e eu vejo isso em sala de aula. Algum aluno bate em confronto com outro professor, né? Ou comigo. Eu já tive essa coisa assim. Professora, eu não concordo com a senhora, acho um absurdo, não sei o quê. Ache. E continua a aula, porque o outro tem direito de achar, né? Mas bora lá que um dia eu não achasse, brigasse com esse aluno. E botasse esse aluno para fora de sala. Que eu não faço isso. Só porque ele divergiu de mim. Os alunos, por medo de mim, não vão apoiar o outro aluno. Não importa se ele está certo ou se ele está errado, só não vou apoiar. Entende? Esse discernimento a gente tem que ter. Eu já apoiei muito colega meu, porque ele estava certo. Não porque ele era meu colega. Bom dia. Como não apoiei algumas pessoas da minha vida, porque eles estavam errados. Inclusive, eu pago caro hoje por conta disso. Não é porque eu sou amiga, eu sou afetivamente ligada a alguém que eu concordo com tudo que a pessoa faz. Né? Então, os professores começaram a lutar só por si. Os alunos começaram a lutar só por si. Isso para o sistema é fantástico, que cria o que o sistema quer. Guetos que não se apoiam mutuamente. Agora, por exemplo, o sistema foi pego de surpresa. Vou olhar aqui para a Bahia, tudo bem? Aqui na Bahia, se abriram as escolas. Alguns pais levaram seus filhos, a maioria não levou. O sistema não esperava essa resposta. O sistema esperava que as escolas fossem ficar cheias. E quem tem um pouquinho de inteligência sabe o que é vírus, sabe como o vírus circula, e que o problema não é se a sala de aula está com menos cadeiras e tem álcool gel. O problema é como é que eu saio da minha casa, com quem eu me encontro na rua, se eu pego o ônibus, se eu desço com a criança, se a criança se relaciona com outras crianças que fizeram a mesma coisa. Teve uma escola aqui em Salvador que na primeira semana 31 casos deram positivos. Na escola municipal. Eu sou amiga de uma colega assistente social que o sobrinho dela de 9 anos deu positivo. Criança não pega! Aí.
criança não pega? Então, o que você colocou, minha flor, é verdade. O problema é que o sistema, para controlar melhor, inclusive para criar esses fatiamentos e fragmentações pela pandemia, beleza? Fragmenta por segmento. E a gente cai. Então, o Brasil vai ser outro quando os professores entrarem em greve e na marcha dos professores tiverem os alunos, tiverem os pais dos alunos, tiverem a polícia militar, tiver um bocado de gente lá apoiando. Aí a gente vai avançar. Porque faz parte da desigualdade do sistema fragmentar as lutas. Então, a luta pela educação, por exemplo, deveria ser uma luta de todo mundo. Você conhece algum médico que não foi formado pela educação? Não, professor. Não, não é professor, não. Não é professor, não. Vocês conhecem alguém que foi formado por uma entidade que não foi professor? Alguém que virou médico, virou advogado, virou, sabe, sem ter passado pelas mãos de um professor? Então, como é que eu olho para a vida desse professor agora e não considero? Né? Porque o meu interesse, aí até ouvi aqui na Bahia isso, o meu interesse é porque eu não aguento mais meu filho dentro de casa, ele precisa ficar na escola. É claro que todos os pais não pensaram isso, que tem pais preocupados, ele não está aprendendo. Não está, gente, mas ele está vivo. Ele não está aprendendo, mas ele está vivo. Você quer seu filho indo para a escola e chegar lá, pegar Covid, e se o menino for asmático ou tiver alguma questão respiratória, ser entubado, vale a pena o risco? Vale a pena os professores morrerem? Vale a pena? Por que quem dá a ordem não vai lá? Então veja como a gente é alienado mesmo. Por que quem estabelece essas coisas não vai todo dia para a sala de aula? Quem estabelece essas coisas está lá no gabinete dele, cercado, não entra muita gente, né? E aí dá ordem. Então eu sou professora, estou me cansando pra caramba no ensino remoto, porque exige muito da gente o ensino remoto. Mas eu prefiro estar assim, e ter certeza que meus alunos estão vivos, eu também, e os técnicos da universidade estão bem, do que juntar todo mundo só pelo prazer de juntar e todo mundo adoecer. Então, quando o Brasil for um país mais sério, né, em que as pessoas que obrigam a maioria a fazer determinadas coisas forem presas e responsabilizadas pelo que faz, talvez eu comece a acreditar. Porque quem dá ordem depois vai dizer, eu segui não sei quem, eu segui não sei o que lá, né? Então, faz parte do conceito de mobilização quebrar as lutas fragmentadas. Porque o que as pessoas querem nesse fragmento é colocar os professores contra os alunos contra os professores. Quando o verdadeiro sujeito que está criando isso, a gente sequer conversa com eles. Perfeito? Lembremos, ano que vem tem eleição para presidente, para governador, né, para deputado. Esse pessoal que às vezes aparece só de 4 em 4 anos. Se vocês querem uma outra educação, se vocês querem uma outra coisa, a gente tem que começar a mobilizar as pessoas agora para eleger outras pessoas. Não vejam o que elas falam, que é a armadilha do sistema. Vejam o que elas fazem. Com as pessoas, não é com as estradas, não é com as campanhas de luz, não é isso. Vejam como os governadores, como os vereadores, como os deputados, como os senadores, como o presidente trata as pessoas. É isso que mostra o nosso grau de discernimento humano. Se preocupar com as pessoas. E que nós possamos, na medida do possível, sim, Natália, observar desde já
E parar, nós somos muito inocentes ainda, né? Nossa democracia é muito nova e a gente ainda é muito infantil Professora, no voto. eu vou te pedir Diga, meu amor. licença, né, para a última pergunta, que é a Tá, hora do bom. nosso palestrante. A É senhora para se não atrapalhar os empolgou, outros, né? vambora. É, já peguei pressão aqui, vambora. Pode falar. Eu quero só pegar a pergunta aqui. A pergunta é de Yasmin Freitas. Ótima palestra, muito engrandecedora, com discussões muito relevantes e atuais. A atual atuação política comum, também na saúde, em conjunto com um monte de outras conquistas, não só na área da educação, ainda não causaram uma comoção nacional. Há uma alienação da maior parte da sociedade, na sua visão. Há uma possibilidade da educação atuar como combustível para a transformação desse atual momento e como se daria. Olha, eu acho que a gente pode usar a educação realmente, como você falou aí, como locomotiva. Acho. Se a gente começar no espaço da educação formal, falar sobre as coisas que são importantes. Por exemplo, não dá para eu vir para um espaço como esse que eu vim hoje e fingir que a gente não está na pandemia. E não usar exemplos da vida cotidiana. Não tem como, não dá. Então você pega um aluno que está sem comer, que está confinado na casa dele. Confinado, que a gente está num BBB e não sabe, né? Que a casa dele está cheia de gente. E bota esse menino na educação virtual. E conversa com esse menino coisas que não tem nada a ver com o mundo dele. Ou com o momento que ele está passando. Nesse sentido, você não vai conseguir transformar a educação num espaço acolhedor. Eu conheço colegas que não perguntam como as pessoas estão. Eu conheço colegas que criticam. Ah, porque o menino não abre a câmera. Às vezes não abre a câmera porque o menino... Você lembra aquele menino que foi notícia, que estava assistindo aula em cima de uma árvore? Porque o sinal do celular só pegava em cima da árvore. Tudo bem? Então, as pessoas, a gente homogeneizou. Eu tô aqui, eu tenho um quartinho que virou escritório, que vocês estão vendo aqui atrás está bagunçado, né? Mas eu estou no lugar que dá para ver. Mas as pessoas todas não têm o que eu tenho. Eu tenho uma internet quando chove fica ruim, mas eu tenho uma internet. Não é todo mundo que tem isso. E a culpa não é das pessoas. Então, a educação vai funcionar muito bem. E é por isso que eles querem a briga entre os entes da sociedade, da comunidade escolar. Que professor brigue com aluno, que aluno brigue com professor, que os dois briguem um com o outro, que ninguém queira a escola, que todo mundo brigue com o prefeito. Isso é massa para o sistema, porque nos desagrega. Nos desagrega, nos separa, nos afasta. E a gente precisa, pela mobilização, convergir. Podemos até não concordar, mas precisamos convergir. Porque está todo mundo pensando com o ego, com o umbigo, com a sua individualidade. E isso é marca desse sistema. Se as individualidades não começarem a ceder para as coletividades, a gente não vai conseguir avançar. Então eu sugiro para os professores, para os alunos, que inclusive provoquem os professores nesse sentido. Vamos embora estudar a história olhando o que está acontecendo agora. Nós somos agora sujeitos da história. Sujeitos da história. A gente está passando por um momento da história da humanidade que eu oro que não se repita com mais ninguém e a gente é testemunha disso. O que estamos fazendo com isso? Então, meus colegas professores que possam estar aqui, possam estar vendo, utiliza na matemática a quantidade de pessoas que morreu. Utiliza a quantidade de pessoas que perdeu o emprego. E não perdeu o emprego, gente, porque o lockdown atrapalhou, não. Não perdeu o emprego porque não tem emprego. A pandemia também está mascarando umas coisas que iam acontecer de qualquer jeito e está se usando a pandemia aí como desculpa.
Porque ao invés de se usar o dinheiro do Brasil como os outros países usaram para si, a gente está pagando dívida pública aí. Então dá, viu, Flor? Dá para a gente construir uma outra lógica. Mas não vai ser por um mito, por um salvador da pátria. Não vão ser esses espaços. O que pode salvar a gente é nos espaços onde nós estamos, com a consciência que nós estamos, a gente ter uma prática mais solidária e socializar um pouco mais o conhecimento. Nesse sentido, já indo, viu, Yuri, para as minhas considerações finais, se eu puder, queria agradecer esse espaço aqui, que me foi dado, o convite, a generosidade de vocês me ouvirem, que estão aqui. Sugiro que peguem todas essas palestras que vão estar aqui e rodem, girem, divulguem para as pessoas. A gente precisa realmente criar um outro mundo. O outro mundo não vai vir por decreto. O outro mundo não vem por discurso. O outro mundo vem por práticas. Práticas concretas, no mundo concreto. E a gente precisa estudar. Estudar sem medo. Estudar e divulgar o que se estuda. Estudar e mostrar às pessoas que o conhecimento é libertador. Inclusive está na Bíblia. Que se algum de nós aqui for leitor da Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois é. Por isso que muita gente não quer que a gente aprenda na educação formal. Então eu agradeço a presença de vocês aqui, muito obrigada. Agradeço o convite que me foi feito, estou à disposição do Instituto. Queria convidar vocês todos para conhecer, né, o nosso canal do YouTube do Grupo de Trabalho de Serviço Social na Educação e de Envelhecimento Populacional. O YouTube é esse aqui, GTSS Edu e GTempo, que está o FRB. Vão lá para conhecer o que a gente faz também, oferecer também ao Instituto e às pessoas que estão aqui o apoio da gente do FRB no que precisar. Yuri faz parte também do nosso grupo. É também uma pessoa de contato para vocês. Estou aqui à disposição de vocês. E parabenizar, porque nesses espaços em que a gente não está podendo exercitar nossa humanidade através do contato, ainda bem que a gente tem, ainda que de forma muito irregular, o convívio remoto, para que a gente não se perca. A gente não pode se perder, gente. Se fosse uma mensagem Professora propositiva, Marcela, que a eu gente não vou se perca. pedir peço licença, mas vai chegar a hora do nosso convidado. Então, mais uma vez, em Obrigada. nome da Comissão Científica e do Instituto, eu agradeço a sua participação e a sua fala, né? Importância e gratidão por esse momento aí, muito enriquecedor. Eu agradeço. E fiquem aqui no Instituto e divulguem as próximas pessoas que vão falar, para que o maior número de pessoas possam assistir e acessar. Obrigada, viu? Tenha um bom dia. Até mais, Marcela.